foi considerada ainda entre os itens principais a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano. E ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Quando fala em renda básica, qual é o primeiro nome que vem na sua mente? E quando fala em Bob Dylan? Senador? Posso te chamar de senador? Eu cresci te chamando de senador. Mas pode te chamar de Eduardo e eu quero primeiro dizer que eu estou muito honrado aqui de receber a visita da Mara Célia Oliveira Luque de Freitas Amorim, esse nome que contém os nomes de seu pai, sua mãe e seu marido. Então, tem nome de todo mundo. Mara Célia, posso Isso. chamar de Mara Célia? Mara Célia, só você e minha mãe me chamam de Mara Célia. Mas eu gosto. Minha mãe gosta de quem me chama de Mara Célia. Senador, quando você... No episódio recente, quando você entra na festa do PT e cobra o renda básica, na redação do My News, houve uma indignação geral. Como que Eduardo Suplicy não estava naquele momento? Primeiro, porque todo mundo te ama. E olha que na redação do My News você tem cirista, pessoalista, petista, é plural, tem muita gente ali, tem gente até do Novo lá, e todo mundo ficou indignado. Por quê? Por vários motivos. Porque você é um nome que faz parte da história do PT, porque o renda básica, como eu falei, é impossível falar em renda básica e não lembrar de você, ou falar de você e não lembrar da renda básica. É uma luta antiga. E que a pandemia mostrou para todo mundo algo que você fala há décadas, que é a profunda desigualdade brasileira, a necessidade que se tem de amparar os menos favorecidos. Eu queria começar por esse episódio. Você ficou muito indignado também? Ficou. Naquele filme você está indignado. É que, na véspera, meu amigo Pyrrhon e William mandou um recado. Então, você vai amanhã para participar do anúncio do programa de diretriz do PT. Eu falei, poxa, não estou sabendo. E então eu fiquei preocupado, porque, afinal de contas, eu tenho tido a preocupação de que a renda básica de cidadania deve ser um dos pontos principais do programa do Lula neste próximo quadriênio. Então, e ali o coordenador do programa, o presidente da Fundação Perseu Abramo, a Luiz Mercadante, com quem eu interajo desde 1980, se não antes, quando da fundação do PT, sempre tivemos uma relação de cooperação, e inclusive fomos colegas no Senado e tanto interagimos a respeito de toda a preocupação de erradicar a pobreza, de promover maior igualdade e tudo. Então, e eis que, ao apresentar o conjunto das 121 diretrizes, sintetizadas em 15 eixos, em 3 eixos, que continham 27, o conjunto dos 3 eixos continham 27 pontos importantes. E eu estava ouvindo a sua explicação, e eis que houve uma menção ao Bolsa Família, mas nenhuma menção na exposição inicial dele, naqueles 27 pontos, daquilo que eu considero fundamental. Então, eu, de fato, eu não tinha recebido ainda o livreto das 121 diretrizes, onde o item número 20 dizia que vai se
aperfeiçoar o, o Bolsa Família até que um dia chegue a renda básica incondicional e universal. E, portanto, estava lá, mas eu não conhecia ainda aquilo, que não tinha sido me dado o livro antes. E eis que, então, eu fiquei assim muito Indignado. indignado Magoado. e um tanto magoado, e fui até lá e mencionei, olha, e onde está a renda básica de cidadania? E daí ele explicou que estava assim no livro das diretrizes, item 20, e leu para mim, e daí e ele disse, olha, este programa é o resultado do trabalho de uma equipe muito grande então acho que você deve respeitar. Daí eu marquei com ele uma reunião, ele me convidou para termos um diálogo de 2 horas que aconteceu nesta última terça-feira, onde inclusive estiveram presentes cerca de 20 economistas do melhor nível dentro do PT, e inclusive a ex-ministra Tereza Campelo e os membros da Rede Brasileira da Renda Básica, como a Paola Carvalho, o Fábio Waltenberg, o Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, e o Marcelo Lessa e diversas pessoas, e também economistas como diversos economistas, e alguns deles aí naquela reunião mencionaram que a renda básica universal, será que não é regressiva? Aí eu precisei explicar quando for instituída a renda básica incondicional, universal, que é o objetivo e está expresso na lei, não é? Se você quiser, eu vou voltar para o começo de tudo, porque ao longo da minha vida, desde a adolescência, desde menino, na adolescência, eu comecei a perceber em nosso Brasil tantas desigualdades, as favelas, a pobreza e tal, e me preocupei de saber, será que há como modificar isso e tudo. Estudei na Escola Nossa Senhora das Graças, que é o Gracinha, ficava lá na Rua Maranhão, em frente à igreja Nossa Senhora Terezinha. Depois fiz o Colégio São Luís, tive desde a admissão até o colegial, tive uma formação muito católica. Eu sou o 8º de 11 filhos, aprendi com meus pais, olha, sejam sempre muito unidos, solidários, fraternos, mas estes valores devem ir para além dos muros da nossa casa. E meu pai era uma pessoa que era bem sucedido como corretor no escritório Suplicy de café, algodão e tantas outras commodities, mas ele também dedicava boa parte da sua energia e vida a ser membro Ele foi presidente por 30 anos da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que provia oportunidades aos meninos de 10 a 15 anos, parte do dia realizarem um trabalho, parte do dia estudarem. Eu, às vezes, ia lá com eles, via os meninos o abraçarem como um segundo pai. Ele também participou do movimento pela desfabricação. Eu, algumas vezes, estive com ele nesse. Então, quer dizer,
Isso faz parte da sua formação, minha formação. essa preocupação com a desigualdade. E daí eu fui estudar administração de empresas, mas já preocupado muito com estes assuntos. Então, na formação de administração, a gente estuda economia, sociologia, ciências sociais e tal, e sempre me preocupei muito. Eu era diretor cultural, presidente do centro acadêmico, e naquela época convidei, seja Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Chico de Oliveira, Celso Furtado e pessoas para nos ensinarem uma formação, José Arthur Janotti e outros, e também como diretor cultural eu organizava as peças de teatro para todos os estudantes, professores, servidores da escola irmos ao teatro, assistir aquela peça e daí debatermos com os artistas, diretores, seja lá no Teatro de Arena, no Teatro Oficina, no TBC, assistir peças como Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, e me entusiasmei pela busca da verdade que Galileu Galilei, Nicolau Copérnico queriam, essas coisas. E quando me formei administrador, trabalhei um ano com meu pai, mas aí surgiu a oportunidade de ser professor da GV. E eu disse a meu pai, olha, vai ter esse concurso, se eu passar, eu vou conseguir possivelmente fazer o doutorado, mestrado, doutorado nos Estados Unidos. E, olha, filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não é que vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E aí eu passei no concurso, fiz um mestrado, quase 2 anos, depois voltamos, era casado com a Marta, para ela completar o curso de psicologia dela, e daí voltamos, e fui outra vez para Michigan State, para Stanford University, e completei o doutorado, e daí muito ali me preocupei sobre essas questões e me deparei, conheci o conceito da garantia de uma renda mínima, primeiro através de um imposto de renda negativo. E ao voltar ao Brasil, eu interagi muito com Antônio Maria da Silveira, que foi um dos primeiros, foi o primeiro a colocar numa revista acadêmica, na Revista Brasileira de Economia, em 1975, a proposta da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Também, pouco depois, Edmar Lisboa Baixa e Roberto Mangabeira Unger, no livro Participação, Salário e Voto, propõem a garantia de uma renda mínima. Mas, quando eu fui eleito deputado estadual em 78 pelo MDB, por toda a interação, preocupação, solidariedade aos metalúrgicos, professores, lixeiros, preocupação com os menores na FEBEM que estavam sendo maltratados, por tudo isso, quando chegou o segundo semestre de 79, aquelas lideranças que estavam organizando a formação do PT convidaram a mim, Irma Passoni, João Batista Breda, Marco Aurélio Ribeiro, Geraldinho Siqueira e Serginho Santos, 6 eleitos pelo MDB, para ingressarmos no PT em 10 de fevereiro de 80. Eu estava lá no Colégio Sion, com Lula, Olívio Dutra, Jacob Ittar e tal, na fundação do PT. E Mário Pedrosa e Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, estávamos lá. E daí, em 82, fui eleito pelo PT, deputado federal, sempre preocupado em que soluções teremos para erradicar a pobreza, mas quando foi em 1990 eleito senador pela primeira vez,
eu conversando com amigos como Carlito Maia, João Batista Breda e Tereza Rodrigues e outros, o que você vai apresentar como senador? Eu falei, estou pensando na garantia de uma renda mínima. E convidei Antônio Maria da Silveira, aquele amigo meu que já pensava a respeito, e formulamos o primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse até 45 mil cruzeiros da época, cerca de $150, algo como 2 salários mínimos da época, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e a renda da pessoa. E eu apresentei em abril de 91, foi designado relator o então senador líder do PDT, Maurício Correia, que depois se tornou ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal, presidente do Supremo Tribunal, deu um parecer favorável, mas para se iniciar ao longo de 8 anos, primeiro 60 anos ou mais, depois 55 anos ou mais, depois 50 anos ou mais, até que todos os adultos tivessem aquele direito. E o projeto, assim, bem recebido, foi aprovado por praticamente consenso, apenas 3 abstenções num memorável debate no Senado, dia 16 de dezembro de 91. Foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do Germano Rigoto, do MDB, que depois se tornou governador do Rio Grande do Sul, na Comissão de Finanças, mas aconteceu que, em agosto de 91, quando Walter Barelli, que era o coordenador do programa de governo paralelo de Lula, que havia perdido as eleições para Fernando Collor de Mello em 89, nos convidou cerca de 50 economistas do PT, simpatizantes, para dialogarmos sobre proposições. E eu e Antônio Maria da Silveira explicamos a garantia de uma renda mínima para aqueles economistas, e eis que o professor até hoje da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo, ponderou: Eduardo, será bom começarmos a garantia de uma renda mínima, mas seria bom começarmos pelas famílias carentes que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, colocam-nas para trabalhar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. E quando chegam à idade adulta, não têm uma formação suficiente para prover uma boa renda para suas famílias. Se provermos a garantia de uma renda para as famílias carentes, desde que as suas crianças estejam frequentando a escola, contribuiremos para cortar um dos círculos viciosos da pobreza. Que é a origem do Bolsa Família. E ele escreveu sobre isso em 91 e 93 na Folha de São Paulo. E eis que, de 94 para 95, Cristóvão Buarque, então eleito governador pelo PT do Distrito Federal, que me convidou: Eduardo, você não quer aparecer nos meus comícios, porque eu quero apresentar a garantia de uma renda mínima. E também o José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito pelo PSDB de Campinas, ambos iniciaram em janeiro de 95 programas de renda mínima associados à educação, que passaram a chamar a atenção de outras prefeituras. Então, Ribeirão Preto, Jundiaí, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas de municípios passaram a seguir aqueles exemplos. E, no Congresso Nacional, Chico Vigilante, Nelson Marquesan, Pedro Wilson, deputados, e os senadores
Renan Calheiros, Ney Suassuna, José Roberto Arruda, 6 apresentaram projetos para que a União financiasse os municípios que adotassem programas nessa direção. Já em 94, Já com o Fernando Henrique. veio ao Brasil o professor Felipe Vampares, fundador da Basic Income European Network, um maior especialista que contribuiu para este tema, esteve aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando soube que eu tinha aprovado a garantia de renda mínima no Senado, convidou-me para ir ao 5º Congresso Internacional da BIAN em Londres. E eu ali conheci Klaus Hoff, Guy Stenning, Walter Van Trier e Felipe Vampares mais. E aconteceu que, em 96, Felipe Vampares voltou para palestras na USP e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu, então, pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, presentes o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, Nelson Marquesan, um daqueles 6 autores dos projetos, e a equipe do Ministério do Planejamento. E, então, o professor Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique: olha, o objetivo maior é nós atingirmos a renda básica universal para todos, mas iniciar a garantia de uma renda associando as oportunidades de educação é um investimento em capital humano e significa algo positivo. Fernando Henrique, então, deu o sinal verde para que o Congresso Nacional, com o meu apoio de todos os partidos, aprovassem a primeira lei 9.533 de 97, pela qual a União financiaria em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas naquela direção, começando por aqueles com 20% menor renda per capita, daí no segundo ano os seguintes, no 5º ano, os últimos 20% já de maior renda per capita. Mas antes que chegasse ao 5º ano, em 2001, dados os resultados positivos da experiência, Fernando Henrique baixou medida provisória que acabou sendo transformada em lei, com todo o meu apoio dos demais partidos, para que fosse instituída a renda, que 100% dos gastos de todos os municípios brasileiros passasse a ser financiadas pela União. E esse projeto de lei, a Lei 10.516, foi chamado, então, em homenagem a José Roberto Magalhães Teixeira, que havia sido um pioneiro, mas havia falecido, e o projeto se chamou Bolsa Escola, tal como Cristóvão Buarque havia chamado. E poucos meses depois veio o Bolsa Alimentação, que provia também a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que os pais levassem as crianças para vacinarem até 6 anos de idade, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Em seguida, veio o Vale Gás, para as famílias carentes poderem adquirir o gás de cozinha, e daí veio o governo do presidente Lula, que eleito em 2002, que em 2013 instituiu o programa Fome Zero. Eu acompanhei José Graziano da Silva, o ministro do programa Fome Zero, em Guaribas e Acaguã, as cidades de menor índice de desenvolvimento humano no Brasil, que no interior do Piauí, quando ele lançou o chamado Cartão Alimentação para as famílias carentes, um cartão alimentação que só podia ser gasto com alimentos. Aconteceu que, então, a equipe interministerial do presidente Lula recomendou, e em outubro de 2003, ele, então, lançou
por medida provisória, o programa Bolsa Família, que racionalizava e unificava o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação e, pouco depois, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em 2003, dezembro, já havia 3,5 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família e foi crescendo até 2014, 15 para 14 milhões, mais de 200 mil famílias, e a cada ano, de 2003 até 2015, o índice de desigualdade da economia brasileira foi diminuindo gradualmente, ano a ano, assim como também a proporção de famílias em situação de pobreza absoluta e de pobreza extrema foi diminuindo, e até o ponto da ONU, em 2014 para 15, ter declarado o Brasil como em estado de fome zero. Nesses últimos 6 anos, não houve o cuidado suficiente com os programas de transferência de renda e também com a economia, e daí nós observamos esse período de maior empobrecimento da população, como aqui em São Paulo se verifica um aumento muito significativo da população em situação de rua e tudo, e eis que... Eu acho... Mas falta uma coisa importante Fala. para a sua questão. Mais e mais, estudando, interagindo com os economistas, autores do mundo inteiro que estudam a renda básica universal, eu fiquei persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo relacionado à educação e à saúde, que é algo muito positivo, eu sempre apoiei, mas melhor ainda será o dia em que tivermos uma renda básica incondicional, universal, para toda a população brasileira. E, em dezembro de 2002, apresentei um novo projeto para instituir a renda básica de cidadania. E, quando eu a apresentei, em dezembro de 2001, foi designado relator em abril de 2002 o senador Francelino Pereira, do PFL, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, um dia famoso por ter dito: que país é este? E ele me disse: olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, mas eu quero estudar com seriedade o seu projeto. Eu, então, dei a ele o livro que havia saído na primeira edição, Renda de Cidadania, a saída pela porta, que havia sido lançado no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Ele leu e disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com uma lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu, então, lembrei do livro de James Edward Mead, um prêmio Nobel de Economia que foi contemporâneo de John Maynard Keynes, o maior economista do século XX, na Universidade de Cambridge. E ele fala de agatotopia, um mundo em que as coisas vão se aproximar da utopia. E ele diz, no último capítulo, que o importante é você caminhar firmemente na direção daquilo que você deseja, porque se você quiser tudo simultaneamente, aí vem
as grandes instabilidades políticas que ele havia assistido ao longo da sua vida. Nasceu em 1907, faleceu em 95. A Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, as revoluções comunistas da União Soviética, da China, de Cuba, os golpes de Estado por todo o planeta Terra. E então eu achei de bom senso, aceitei. E graças a este parágrafo, o Senado e depois a Câmara aprovaram praticamente por consenso. O Senado, em dezembro de 2002, a Câmara dos Deputados, em novembro de 2003, inclusive estava na Comissão de Justiça quando foi aprovado, nada falou contra o então deputado federal Jair Bolsonaro, portanto votou a favor, e foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu visitei o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que disse ao presidente Lula, como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. Numa belíssima cerimônia em 8 de janeiro de 2004, o presidente Lula sancionou esta lei e obviamente, faz 18 anos. Eu fiquei super contente. Mas agora eu vou precisar do apoio da Mara Célia para que possa se tornar uma realidade, né? E você sabe que naquele dia que o presidente Lula sancionou este projeto, estava presente, não, estava na França lecionando na Universidade de Sorbonne, aquele que muitos consideram na história o maior economista brasileiro, Celso Furtado. E ele mandou ao presidente Lula esta mensagem. Posso ler para você? Pode, deve. Senhor presidente Lula, neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Veja com que clareza Celso Furtado percebe a importância da renda básica universal. Mas como assim? Você já está recebendo a renda básica de cidadania? Não estou recebendo ainda. E o que falta, então, é lei aprovada há 18 anos. Que diferença há entre os programas Bolsa Família, que agora foi extinto pela lei que o Bolsonaro publicou, Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil, que substituiu, são programas com condicionalidades. A renda básica de cidadania, quando plenamente instituída, será universal e incondicional para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Inclusive, será paga aos estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, diz a lei. Mas como? Vamos pagar uma renda básica até para a Mara Célia, para o Pelé, para a Xuxa, para o Bolsonaro, para o Paulo Guedes, para o mais bem-sucedido empresário de São Paulo e do Brasil? Sim, mas obviamente os
para o Eduardo Suplicy também. Os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Este é um ponto muito importante que nem sempre todos os economistas compreendem. No diálogo havido terça-feira última lá na Fundação Perseu Abramo, alguns economistas como Eduardo Fagnani, professor da Unicamp, disse: mas pagar para todos universalmente talvez seja regressivo. Como vai pagar para os que têm mais? Obviamente, não é regressivo, porque os que temos mais iremos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinado, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma pessoa, por exemplo, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado do dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando você tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar pode receber tal complemento. E a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Se eu iniciar, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo daquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a vagabundagem? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável a não querer trabalhar? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do desenvolvimento, alimentação de nossas crianças, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quando nós realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um banco, de uma loja, um restaurante, um hotel, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, estas pessoas têm o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. E eu lhe pergunto, por acaso, para receber juros, lucros, aluguéis, a pessoa tem que necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, da riqueza dessa cidade extraordinária de São Paulo, da floresta amazônica, da Foz do Iguaçu, de tudo que é uma questão de bom senso, ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. O fato de que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal, na África, para virem ao Brasil. É uma forma de reparação. Colaborarem com o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse prestada qualquer remuneração, que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. Mas
Mara, qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania que eu ainda não falei? Você quer me dizer? Bem, eu acho que é você garantir uma segurança alimentar e de dignidade para todo mundo, independentemente de qualquer. É uma inclusão, você promove Então, uma inclusão. exatamente, é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala, por exemplo, o grande economista Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, quando ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Ele conta que, quando menino, eles moravam em Dhaka. Seu pai era um ótimo professor e morava numa boa casa. Dhaka, hoje capital de Bangladesh, né? Era Índia então. E certo dia ele estava brincando no jardim da sua casa e eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. Ele então chamou por seu pai, que logo veio, acompanhou seu pai levando Cadernia para o hospital e acontece que no caminho ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para vir a este lugar, para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de aqui neste bairro encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E quando chegaram no hospital, aquele trabalhador Cadernia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Aquela mãe que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve ir lá no Parque da Luz e resolve vender o seu corpo ali, ou para aquele rapaz que você conhece ele também, uma que, não tendo alternativa para dar de comer em casa ou para auxiliar no orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do meu amigo Mano Brown, do Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, o dia que houver para si e para cada pessoa em casa uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai poder aguardar um tempo. Quem sabe fazer um curso numa instituição. Mulheres, né, que estão casadas, que se submetem à violência doméstica claro, porque não têm como se sustentar, dependem do marido. Sem dúvida. E até que surja uma... E então vão poder estar sendo sustentados pela renda básica. Quem sabe fazer um curso aqui com a professora Mara, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a sua vontade, com a sua vocação. É neste sentido, pois, Mara, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Isso, por si só, já justifica. Isso Mas são valores humanos. Cristãos, não cristãos, todos têm que estar de acordo com isso. Então, isso é um ponto de partida. Todos têm direito a ter a dignidade, independentemente de qualquer coisa. Agora, você compreendeu inteiramente. Você entende a importância? Você deu uma aula para a gente aqui de como isso não é uma medida populista que se faz, que se tira, vai fazendo atropeladamente. Ela teve um começo, ela teve um estudo, e o quanto você
estava mergulhado. Você não é qualquer pessoa que está chegando e está falando do renda mínima. Você tem estofo para saber o que está falando. Por isso que eu acho que causou tanta indignação a muita gente de vários partidos, nas redes, enfim. Porque eu te conheço há muitos anos, enfim, vejo esse trabalho que você faz e, enfim, todo esse trabalho, inclusive com a Igreja Católica, temos muitos amigos em comuns. Então, mas independentemente disso, você é reconhecido por esse conhecimento, por essa luta. Não é algo populista. Por isso, e dadas as circunstâncias atuais, e aí vem a minha pergunta, é a seguinte: a pandemia colocou em evidência essa desigualdade, independentemente de todos os retrocessos que tivemos no governo Bolsonaro. A pandemia, por si só, escancara para a gente o problema grave que temos de desigualdade. Sim. Aí, associado a isso, vem uma sucessão de erros para lidar com a pandemia, com política econômica, que faz com que o país volte a ter milhões de pessoas com fome. Certo. Que faz a gente ter uma série de problemas que nós achávamos que já estávamos vencidos, que a gente tinha mais avanços para fazer, mas que tínhamos passado todos os avanços. Você não acha que essa política, essa aliança que foi feita e justificável, dado o problema que temos que enfrentar, sim, enfim, não pode deixar que compromissos, porque um compromisso histórico do PT é o combate à desigualdade. Sem dúvida. Então, isso daí tinha que estar no topo, principalmente o ex-presidente Lula, agora pré-candidato, essa deveria ser a principal bandeira, tirar da fome, vamos ver, vamos analisar, enfim. Você entende a indignação? Claro. E por isso foi importante você dar essa aula que você deu para a gente? Mas, felizmente, eu agora tive esse encontro que foi bastante construtivo e harmônico. Você falou com o ex-presidente Lula? Está marcada segunda-feira, às 15h30. Só falta dizer qual será o hotel. O meu diálogo com o presidente Lula, onde vamos conversar sobre qual será a melhor decisão para mim, como homem público, como representante do povo, se são algumas alternativas, né? Uma, a de continuar simplesmente vereador até 2024, que eu sou eleito, né? Tenho mandato, sempre batalhando pela renda básica de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque eu, felizmente, tenho tido um número de entrevistas como você está fazendo comigo, de palestras e nos mais diversos lugares do Brasil. Posso lhe dizer, nesses últimos 3 meses, eu fui ao Rio de Janeiro fazer 3 palestras, a Florianópolis, a Mato Grosso do Sul, fui ao Ceará, a Fortaleza, a Campinas, a Avaré, dezenas de cidades, e estou convidado para ir a Rondônia, a Natal, e então dedicado a este propósito de persuadir a todos pela implementação o quanto antes da renda básica. Isso eu posso fazer como vereador, ou a possibilidade de ser candidato a deputado estadual para estar ajudando a bancada de apoio ao governador, nosso candidato Fernando Haddad, que felizmente está liderando as pesquisas de opinião. Ainda hoje saiu mais uma boa pesquisa para ele, indicando que será eleito, ou também ser candidato a deputado federal para ajudar a bancada. E o que você quer?
Então, isso que eu estou pensando. Você ainda não decidiu qual desses? Não você está quer? inteiramente decidida. E a outra hipótese... Você quer ouvir o presidente Lula para decidir? Ele me disse, já faz uns 3, 4 meses, Eduardo, eu vou te convidar para uma reunião, inclusive com o Fernando Haddad, para conversarmos sobre isso. Agora ele marcou para segunda-feira. E então, eu preciso colocar todos os elementos na mesa. É claro que uma coisa é... Eu, felizmente, estou com boa saúde. 81 anos, eu faço minha ginástica 3 vezes por semana, aula de ginástica. Ainda ontem fiz uma caminhada de 3 quilômetros no meio da aula de ginástica. E eu espero, estou combinando com Deus, para que eu possa ter a saúde suficiente para ver a renda básica instituída no Brasil durante a minha vida. Você vai me ajudar nesse sentido? Com certeza. Então esse é o meu propósito. Então, que havia ainda a possibilidade de ser candidato ao Senado, como alguns têm me recomendado, só que, neste caso, houve esse entendimento agora selado, pelo que percebi, com o Márcio França. Com o Márcio França, dele abrir mão de ser candidato a governador para então apoiar o Fernando Haddad e ele ser o candidato ao Senado. E isso eu não vou atrapalhar. Eu, portanto, vou respeitar esse entendimento. Então, nos estados, como é que você está vendo essa aliança nos estados? Porque nos estados, essa questão, as questões regionais ali de cada estado, acaba criando alguns problemas para o palanque, então, como vai dividir esses palanques. Com respeito a esse tema, eu não serei obstáculo a chegar a um bom entendimento por isso. Se está agora acertado que Márcio França será o nosso candidato ao Senado, então tudo bem. E agora, será melhor, eu me sentirei bem de continuar como vereador, morando em São Paulo, sem precisar ir a Brasília a cada semana e de volta. Em ser vereador em São Paulo é uma coisa muito interessante. Eu sou continuamente chamado, praticamente todos os dias, por problemas, seja um incêndio numa favela, seja violência da polícia lá na Cracolândia, ou embaixo de um viaduto, o número de pessoas vivendo em condição de rua, ou os problemas mais diversos que acontecem na época, agora não, mas das inundações, nos bairros onde sofrem inundações, e questões... Eu acabo de vir de uma reunião na Secretaria Municipal do Trabalho para conversar sobre o aperfeiçoamento e aplicação da lei de estímulo à economia solidária, denominada Lei Paul Singer. Tivemos uma reunião de 1h e pouco com o Fórum da Economia Solidária sobre como está estimulando mais e mais formas cooperativas de produção. Então, ser vereador nessa cidade que tem o tamanho de muitos países, né, de um país, é muito interessante e estimulante para mim. E eu tenho uma infraestrutura que me permite estar fazendo diversas entrevistas, como você está me dando a honra de fazê-la hoje, durante o tempo da pandemia, que não pude quase sair de casa, eu dei mais de 750 entrevistas, lives, com 20 estados brasileiros, mais de 180 municípios e mais de 10 países. E
Então, eu faço isso com alegria, com felicidade, falando das coisas nas quais eu acredito. E se eu tenho que conversar um pouco com o Fernando Haddad, se ele acha que é muito importante que, em vez de ser vereador, eu ajude a eleição da bancada estadual ou a eleição da bancada federal. Também tem que considerar aspectos pessoais. A Mônica Dallari preferiria que eu ficasse só vereador. Eu tenho 3 filhos, o Eduardo Teosuplo, o André e o João, estarem em São Paulo nessa altura da vida, e com meus 7 netos, tenho 7 netos, é uma coisa boa que um avô pode estar mais presente, né? Qual é a sua recomendação, Mara? A minha recomendação é que você vá para a presidência, senador. Olha, é uma honra conversar com você, ter essa aula sobre a renda básica. Ficar aqui, a gente olha aqui nessa substância, foto do Dom Paulo. Dom Paulo e Paulo Freire. Os 2 Paulos. Dom Quixote, enfim, aqui a gente vê todo o comprometimento que você tem com essa luta para reduzir desigualdade, levar dignidade aos brasileiros. Então, para mim, é uma honra conversar com você e ter tido aqui essa explicação. E eu acho importante mostrar isso num momento em que a gente vê muitas medidas eleitoreiras. Isso não é uma medida eleitoreira. Isso tem que ser tratado com a seriedade que merece. Você mostrou aqui para a gente que isso transcende questões partidárias, transcende eleições, transcende. A gente viu muita gente envolvida, da esquerda, da direita, do centro, enfim, a construção que foi para poder aprovar, chegar onde nós chegamos e, enfim, para se ter retrocessos ou fazer disso um palanque eleitoreiro. E qual é o líder hoje na Terra que você gosta muito, que abraçou agora a causa da renda básica? Eu acho, senador, você sabe? Que a gente... Eu gosto muito de alguns líderes. Você falou, inclusive, de um que eu acompanho bastante, que é o Amartya Sen. O que o Yunus fez, a questão que você falou da economia solidária. Também está agora a favor da renda básica. E praticamente quase todos os principais laureados com o Nobel de Economia estão defendendo a renda básica. Eu acho que, inclusive, depois do que houve com a pandemia, a gente viu uma mudança, inclusive, no pensamento econômico. Aqui no canal a gente tem uma entrevista do André Lara Rezende e do Freixo, em que a gente abre a entrevista dizendo... eles dizendo que a gente tem um parlamentar e um economista com história e tal, e que os dois convergem para que a renda básica é um problema que tem que ser solucionado e encaminhado, que esse é o principal problema do Brasil hoje. Nesse momento emergencial, a ajuda básica é fundamental, não há o que discutir. Perfeito? De certa forma, isso é tanto verdade que mesmo o Paulo Guedes, como eu disse, cujo projeto foi de fazer um ajuste fiscal, ele está em dissonância cognitiva, porque ele é um homem inteligente e entendeu que, olha, não tem como. A extensão do auxílio e uma política de renda básica vai ser fundamental. Isso a gente está vendo em vários lugares do mundo. O Brasil já é um dos países mais desiguais. Nós já enfrentávamos problemas muito profundos antes da pandemia. E é possível que a gente saia dessa pandemia mais desigual do que entrou. E o chefe de Estado vivo, que você muito admira, também resolveu recomendar a renda básica. Qual deles? Qual é? O que eu muito admiro? Um chefe de Estado? O que mais você admira, por toda a sua formação e vivência? Papa Francisco. Exato. O que ele falou. É verdade. Da renda básica. É verdade. O que ele falou, você me diga. É verdade. Não, ele tem falado a frase dele exatamente. Qual é a frase? Você não conhece? Não. Nossa Senhora. Sim, vamos sonhar juntos, vamos claro. Sonhar juntos. Posso ler? Pode. Você já leu?
Eu não li o Vamos Sonhar Junto ainda. Eu li o seu, do Renda Básica. E esse? Esse ainda não li. Página 143. Se você quer ler, o que é que eu leio? Eu leio. Leia alto esses 2 parágrafos. Eu leio. Mas eu não enxergo muito bem. Esse aqui? Reconhecer. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo. Um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para o outro. Como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essas também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Coisa Nossa, eu não bonita, tinha né? lido, Você não Elina. Eu não conhecia? vi. Ah, Qual é a editora? É Intrínseca. Intrínseca. Olha aí, Em vou qualquer ler. livraria aqui Vou do ler. centro você acha. Vou ler. Recomendo a todos. A todos, mesmo os não cristãos, Claro. mesmo os não católicos, porque isso é uma coisa importante de frisar. Essa é uma política pública que interessa a todos, até os ateus, enfim, qualquer pessoa, Certo. porque tem a ver com um ganho para toda a sociedade. Eu costumo dizer, até aqueles que não são bonzinhos, aqueles que são maus, sou mal porque eu sou mal. Ainda assim, você será beneficiado quando todos tiverem Sem dignidade. dúvida. Né? E, inclusive, tem um aspecto importante, porque, obviamente, temos que encontrar as soluções sobre como financiar. Para isso, vai precisar um sistema tributário mais progressivo. Mas você sabe que eu tenho lido algumas entrevistas. Tributação de fortunas, que inclusive não está contemplada naquele programa do PT que foi apresentado. Mas eu tenho observado algumas entrevistas, vou citar páginas amarelas do presidente do Bradesco no ano passado, Abílio Diniz, acho que nas páginas amarelas ou num dos jornais, da Magazine Luísa Trajano. Luísa Trajano, que inclusive tem hoje a organização de 80 mil mulheres. Nessas entrevistas, essas 3 pessoas que são empresários de grande projeção reconhecem a necessidade de caminharmos numa direção de maior igualdade e combate à pobreza. Então, eu acho que na medida em que se explicar a essas pessoas que uma solução como a da renda básica de cidadania, de um lado, vai cobrar mais impostos daqueles como essas pessoas que têm maior riqueza, mas vai proporcionar à nação brasileira e a eles próprios viver numa nação de muito maior harmonia, de muito maior solidariedade, de menor criminalidade. Meu filho Supla, que mora aqui na Praça da República, tem se preocupado tanto. Papai, quase todo dia aqui, do final da tarde até de noite, um grupo de meninos de bicicleta estão assaltando um após o outro as pessoas que falam no telefone e roubam. Mas essas coisas, eu, inclusive, outro dia fui conversar com a mãe, a minha amiga, lá na Cracolândia, cujo filho foi detido, está na FEBEM. Aliás, então, eu tinha até dito, vamos, porque ele estava nesse grupo aí de ciclistas que roubam
celular. Eu falei, quem sabe a gente consiga estimulá-la a fazer um estágio, conseguir um trabalho e tudo. E, então, eu estou contando isso porque eu acho que, inclusive, as pessoas de maior riqueza, ao compreenderem o que será a renda básica, estarão dispostos a aprovar uma contribuição maior deles. Eu me disponho a colaborar. Eu tenho uma renda maior que a média brasileira. É um investimento Claro. para todos. Ter uma sociedade menos desigual é um investimento para todos. Enfim, todos nós ganhamos E o com outro isso. aspecto que você estava mencionando há pouco, sobre a questão das mulheres, muitas vezes vítimas de violência. Eu quero lhe dar o livro que escrevi com a Mônica Dallari, jornalista, escritora como você, Um Jeito de Fazer Política. Um dos capítulos deste livro conta aquilo que nós fomos visitar juntos no Quênia. Era janeiro de 2019, Renda Básica de Cidadania e a Emancipação das Mulheres. Então, nós fomos visitar, e você vai poder ler aqui, na página 143, janeiro de 2004, que nós visitamos as vilas rurais do Quênia, onde, aqui estão algumas fotos da visita, e conversamos ali com famílias que, em geral, pobres, em casas modestas, mas que passaram a receber $22 por mês, todos adultos de 18 anos ou mais. Então, nós fomos visitar essas famílias, ficamos 8 dias no Quênia. Quando vocês passaram a receber, passaram a trabalhar mais ou menos? Muito mais, porque eu aqui passei a plantar legumes, verduras, frutas, outro que comprou uma motocicleta para transportar coisas e pessoas, outro que pescava no lago perto de casa, agora com um melhor aparelho de pesca, estava pescando muito mais. E que mudanças houve? Quando chega os $22 para cada adulto em casa, a gente se reúne, marido e mulher, e diz quais as prioridades. Qual a principal prioridade? A educação de nossas crianças e adolescentes, material escolar e tal. Que mudanças houve? Por exemplo, de solidariedade na vila, 10 mulheres nos reunimos e decidimos que a cada mês se dá uma contribuição maior para que esta possa adquirir um móvel, uma coisa de maior valor, e assim a gente faz ao longo de 10 meses. Uma cooperativa, né? Que mudanças houve? A violência doméstica contra as mulheres diminuiu 51%. Esse aqui é um presente para você, tá bom? Que legal! Poxa! Você estava me lembrando a falar deste aspecto quando você mencionou a história da violência das mulheres. Sim, tá muitas mulheres se submetem, não saem porque dependem financeiramente dos maridos. Que conversa ótima! Eu ficaria aqui ouvindo até as tantas, mas o Rafael está ali preocupado. Eu acho que você tem outros compromissos. Rafael que me deu uma cola aqui do Papa Francisco. E esse livro aqui que eu vou recomendar a todos, do professor Felipe Van Pares, que é a maior autoridade sobre esse tema, e seu colega economista e filósofo na Universidade Católica de Louvain, que contém o meu prefácio, é da Cortez Editora, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã. Olha aqui, quem quiser se inteirar desse assunto, a gente tem aqui várias recomendações de livros. Editor, coloca aí pra gente cada um deles aqui. E mais uma coisa. Você já mandou isso aqui para o Mercadante, não?
eu dei. Esse combo, esse aqui do Papa Francisco também? Esse aqui, se você não mandou, eu vou mandar de presente para ele. Reunião, dei para ele e para Teresa Campelo este livro. Esse aqui. E para a Fundação Perseu Abramo, eu esse aqui. Deixei lá tanto este livro quanto eu prometi que vou levar a ele a 8ª edição da Renda de Cidadania Saída pela Porta, porque vai ter um prefácio especial. Qual é? Um diálogo meu com o presidente Lula. Peça a Sandra para imprimir, que você já vai ganhar o diálogo meu com o presidente Lula no dia que eu completei 80 anos, 21 de junho do ano passado, onde eu, de um lado, afirmo que irei apoiar a eleição dele para a presidência em 2 de outubro, até 2 de outubro próximo, e ele me diz que vai, durante os próximos 4 anos, implantar a renda básica universal incondicional. Importante ler. É importante todo mundo ler, e já que está na Fundação Perseu Abramo, vai estar lá disponível para... Exatamente. Muito obrigada, viu, por essa entrevista, senador. É sempre muito bom estar com você. Foi ótimo. Eu gostei demais desse diálogo. Eu também. Nosso. Foi uma aula essa que você deu de uma coisa muito importante, e é muito bom saber que o país pode contar com políticos tão comprometidos quanto você. E as pessoas que estão nos assistindo em São Paulo e em todo o Brasil podem me convidar, porque na medida... Está aqui as redes sociais, ele está nas redes, né? Vou pedir para o editor colocar aqui as redes. Tenho aceito convites para falar nas universidades, nas escolas, nas instituições em todo o Brasil. É só combinar aqui com a Sandra Batalha, na minha agenda. Isso é o meu compromisso, até compromisso com Deus, para ver implantada a renda básica universal no Brasil e nos mais diversos países do mundo. Posso contar uma história? Deve. Se tem uma hora para contar a história, é aqui. No dia 2 de fevereiro de 2016, eu fui convidado pela Universidade Católica de Louvain, onde é professor Felipe Ampares, para a comemoração dos 500 anos de A Utopia, de Thomas More. Você conhece a Utopia? Conheço. Então, sabe que quando o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, naquela reunião com seus ministros, que foi televisionada ao vivo para todo o Brasil, a certa hora... Ia passar a boiada, né? Aquela mesma, e uma hora ele disse: eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro, e eu fiquei assustado. Meu pai costumava me dizer: olha, aqui em casa nós nunca vamos ter armas. Eu conheço famílias onde os meninos estavam um dia brincando, pegaram no armário do pai a arma, daí o menino matou o primo, nunca mais vou ter arma. Nunca terei armas em casa. E eu sigo isso, e para meus filhos e netos também. Não tenho armas em casa. Mas, em certo dia, o presidente da República disse que estava com a Covid-19, precisava ficar 2 semanas em casa, isolado. Aí eu pensei comigo mesmo, acho que ele vai ter tempo para ler um livro. Mandei para ele A Utopia de Presentes, de Thomas More. O gabinete dele agradeceu, mas não falou que ele tenha lido o livro e aprendido a lição. No livro primeiro de A Utopia, você deve se lembrar, tem um diálogo do cardeal Morton com diversos amigos. E eles estão comentando que a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta.
E eis que então o viajante português Rafael Iptolodeu diz: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More chamado Juan Luis Vives escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de renda aos habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores mais brilhantes da história, que recomendou a renda básica de cidadania. Você consegue imaginar o presidente Bolsonaro lendo Utopia? Eu gostaria que ele lesse. Aconteceu dia 2 de fevereiro a comemoração na Universidade Católica de 2016. A Universidade Católica de Louvain, um belíssimo teatro, 2.000 pessoas presentes. Estavam presentes o professor Dalma Dallari, que faleceu há 2 meses, a sua esposa e a Mônica. E nesse dia, o reitor da Universidade Católica de Louvain chamou primeiro Jimmy Wales e concedeu a ele, outorgou o título de doutor honoris causa, porque ele, como criador da Wikipedia, tanto havia colaborado para a democratização do conhecimento perante toda a humanidade. Depois chamou a arquiteta italiana Paola Vigano, porque as suas obras urbanísticas e arquitetônicas tinham tanto colaborado para a democratização do direito à cidade. E depois me chamou para também me outorgar o título de doutor honoris causa, por causa da minha persistente e longa batalha para instituir a renda básica universal no Brasil e em todos os países da Terra. E sabe, logo que me chamaram, entrou no palco uma professora com uma linda voz e um rapaz com um violão. Sabe o que eles fizeram? Posso aqui dizer o que foi? How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry?
And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito obrigada por isso. Muito obrigada mesmo. Foi uma boa maneira de concluir. Foi. Linda. Muito obrigada. Que bom. Bem, você que pôde desfrutar com a gente esse tempo aqui com o senador, vereador, que mais? Tudo de bom que tem. Deputado estadual, deputado federal. Aliás, manda uma sugestão para ele. Compartilha com os amigos. O que sugerem a decisão para segunda-feira? Diz pra gente o que ele deve dizer para o presidente Lula, para o ex-presidente Continuar Lula. vereador. Tô vendo que ele prefere continuar vereador por causa dos netos, por causa da Mônica, enfim, ele está preferindo mesmo. Mas o que você acha que ele deve? Para onde ele deve ir para a Câmara? Ele deve ir para a Assembleia? O que ele deve dizer para o presidente Lula? Conta aqui para a gente que a gente vai mandar para ele. E compartilha com os amigos, fica aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia. Depois você me diz o resultado da Com enquete. certeza, com certeza. Eu vou te contar uma história. Pois é. Eu fiquei no meu violãozinho treinando para tocar violão para você cantar essa música. Aí quando eu vi que a entrevista era aqui no gabinete, eu falei, não, vai ficar bom eu para chegar aqui no gabinete com o violão e tal. E foi uma surpresa. E eu comprei para você 2 livros do Bob Dylan, que tem a obra toda dele. Eu vou mandar para o Rafael. Puxa, Tá bom? que bom. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou dar um abraço, então, porque você foi muito especial. Que bom te ver. Obrigado.